Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam sobre nossas vidas nessa noite de 16 de agosto de 2020, onde estamos mais uma vez reunidos aqui através da nossa rede social para prestarmos um culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Nesse momento nós vamos fazer uma oração ao Senhor para iniciar o nosso culto, pedindo a Ele que traga sobre nós a sua graça, o seu amor e as suas misericórdias. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado e glorificado para sempre seja o teu santo e excelso nome. Estamos aqui, ó Senhor, na tua presença, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, para prestar culto que só ao Senhor é devido, porque tu és o único Deus verdadeiro, e tu és aquele, ó Pai amado, que és o Salvador do seu povo. Nós te exaltamos, ó Pai amado, porque em toda a terra a tua glória pode ser vista e o Senhor tem demonstrado o seu poder sobre as nações. Sabemos, ó Pai, que tudo está debaixo do teu controle soberano. Ó Pai querido, e o Senhor julga as nações e o Senhor salva o seu povo. Muito obrigado porque o Senhor tem nos amado em Jesus, perdoado os nossos pecados, tem nos sustentado, tem nos protegido, tem nos guardado e tem nos abençoado. Louvamos, ó Pai amado, por teu amor infalível sobre nós. Peço ao Senhor que nessa noite abençoe cada irmão, abençoe cada família do teu povo, fortalecendo a fé, a esperança e a confiança, sobretudo, Pai amado, nesses dias de tribulação que temos vivido, de pandemias, ó Pai amado, que temos enfrentado como teu povo, Senhor, ainda estamos no mundo e muitas vezes, ó Pai, os juízos que o Senhor executa sobre as nações ainda atingem o teu povo, Pai, que ainda está no mundo, mas nós te louvamos porque o Senhor, na tua graça, tem nos protegido e tem nos dado livramento também. Que o Senhor Deus amado, nessa noite, receba o nosso louvor e a nossa adoração e fale ao Senhor Deus amado por tua palavra aos nossos corações. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos agora adorar o Senhor, cantando o hino número 19 do nosso Inário Novo Cântico, ao Deus de Abrão. Será
se jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Amém. Louvado seja Deus, meus amados irmãos. Este hino de adoração ao Senhor exalta o grande Deus de Abrão, o augusto Jeová, que terra e céu criou, nosso Deus que criou todas as coisas, mas que também é o nosso Salvador por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós vamos continuar nessa noite com as nossas mensagens aqui em Êxodo, e hoje nós trataremos a respeito das pragas no Egito. Então nós abordaremos aí a passagem, o trecho que vai do capítulo 7, a partir do versículo 14, até o capítulo 11. Então nessa noite nós vamos falar sobre as pragas no Egito, e nós vamos aí usar, meus amados irmãos, esse trecho. Eu convido então os irmãos aí para abrirmos a palavra do Senhor, e nós iremos usar como um texto base para começarmos aqui, não é? Essa mensagem, o texto do capítulo 7 de Êxodo, do versículo 14 até o versículo 25. Vamos então acompanhar aí a leitura na palavra do Senhor, que nos diz assim: O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã, ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe o meu povo ir para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, o rio vai cheirar mal, os egípcios terão nojo de beber a água do rio. O Senhor disse disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Amém. Louvado seja Deus por sua santa e bendita palavra. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus grande e poderoso, em tua presença nos encontramos. Agora, Pai amado, estamos diante da tua palavra.
que é por meio dela, Pai amado, que nós temos conhecido ao Senhor como Deus verdadeiro, grandioso e salvador. Pedimos agora que o Senhor nos dê a iluminação do Teu Espírito Santo para aprendermos, ó Pai, a mensagem da Tua palavra, para compreendermos a mensagem que o Senhor quer trazer para nós e que o Senhor incline o nosso coração, Senhor amado, para obedecermos a Tua palavra e vivemos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quem é que manda no mundo? Alguns dizem que quem manda no mundo é o dinheiro, outros dizem que quem manda no mundo são os americanos, os Estados Unidos da América, a nação mais poderosa. Alguns falam que há uma rede secreta de milionários que controlam todas as coisas. Outros falam que é o diabo que manda no mundo, porque se diz que o mundo jaz no maligno, então o diabo controla tudo que acontece no mundo. Quando nada disso é verdade, meus irmãos. Quem manda no mundo é Deus, quem controla o mundo é Deus, é o Senhor soberano. Ainda quando as pessoas não reconhecem isso, ainda quando alguém até pode questionar se o Deus santo e soberano e bondoso é que manda no mundo, por que acontecem tantas maldades e por que acontecem tantos problemas e tanto sofrimento há no mundo, né? E nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, em Êxodo, que Deus controla todas as coisas, que Deus é quem manda no mundo e que até mesmo o sofrimento, em muitos momentos, ele serve para demonstrar que é exatamente Deus aquele que controla todas as coisas, é exatamente Deus aquele que manda no mundo, né? Hoje nós entramos aqui a partir do capítulo 7, do versículo 14, no livro de Êxodo, no começo das pragas que Deus traz sobre o Egito. E nós fizemos aí a leitura, meus amados irmãos, desta primeira praga, que é a praga quando as águas do Egito elas se transformam em sangue. Depois nós vamos passar pela segunda praga, que é o surgimento das rãs. A terceira praga, os piolhos. A quarta praga, as moscas. A quinta praga, a peste e a mortandade entre os animais. A sétima praga, as úlceras. A sexta praga, as úlceras. Depois a sétima praga, a chuva de pedras. A oitava praga, os gafanhotos. A nona praga, as trevas que vêm sobre a terra. E a 10ª praga, nós vamos ter a morte dos primogênitos, né? E, meus amados irmãos, com a execução dessas pragas sobre o Egito, Deus ele tem uma principal finalidade de mostrar para o Egito, e não só para o Egito, de mostrar primeiro para o seu povo, porque, vejam, esse povo de Deus que está no Egito já há 400 anos, já não conhecem o seu Deus, não conhecem o poder do seu Deus, a salvação do seu Deus. Então, por meio dessas pragas, Deus vai se revelar para o seu povo. Por meio dessas pragas, Deus vai se revelar para o impenitente e o obstinado faraó. E por meio dessas pragas também, Deus vai se revelar para o mundo inteiro. Depois, na história de Israel, quando esse povo de Israel ele adentra algum território e alguma nação, eles falam, olha, o Deus desse povo é o Deus que trouxe a condenação sobre o Egito. Então, meus amados irmãos, o principal objetivo aqui da execução dessas pragas é revelar quem é o Senhor, quem é o Deus verdadeiro. E nós podemos aqui destacar, então, conforme o pensamento de Tim Chester, que nós vamos usar também nessa noite como nosso apoio teórico. Ele é um pastor e teólogo inglês. Pelo menos 4 verdades fundamentais acerca de quem é o Senhor são reveladas aqui através dessas pragas, né? Então, Deus se revela como Senhor soberano sobre o universo através das pragas no Egito. De que forma, então, meus amados irmãos, Deus se revela nessas pragas aí? Em primeiro lugar, Deus se revela como o Deus verdadeiro, ou seja, o Senhor, Jeová,
o Deus dos hebreus é o único Deus verdadeiro. E aí nós podemos ver um versículo, que é o capítulo 8, no versículo 10, quando diz assim a palavra do Senhor. Faraó respondeu, amanhã. Moisés disse, seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. Veja, as pragas que Deus está trazendo aqui sobre o Egito, elas têm o objetivo de revelar que o Senhor, Jeová, é o único Deus verdadeiro. Conforme Tim Chester apresenta, Faraó era um homem que estava à frente do seu tempo. Ele chega até a dizer que Faraó poderia ser compreendido como um homem pós-moderno. E por que ele fala isso? Porque, veja, Faraó não é um ateísta. Ele não nega que o Deus dos hebreus exista. Ele não nega que o Senhor exista. Faraó acreditava que Deus existe. Na verdade, Faraó acreditava na existência de vários deuses. Faraó acreditava no Deus do sol, Faraó acreditava no Deus das águas, no Deus da fertilidade e assim por diante. Bem dizer, Faraó até mesmo acreditava que ele era a própria encarnação da divindade, que ele era filho dos deuses. Então, Faraó não se incomodava que os seus escravos hebreus tivessem um Deus, tivessem uma religião ou prestassem culto a um Deus. O que incomodava Faraó e o que começou a incomodar Faraó foi quando Moisés chegou para ele e disse, olha, o Senhor, Jeová, que é o Deus dos hebreus, está dando uma ordem para você, está dizendo a você que deixe o seu povo sair para que possa adorá-lo, senão você receberá consequências da mão pesada desse Deus. E foi só aí que Faraó, então, ele começou a se rebelar contra Deus. Porque o pensamento de Faraó é o seguinte, por que eu tenho que me submeter ao Deus dos hebreus, já que eu tenho os meus próprios deuses? Porque eu tenho que me submeter a um Deus que é um Deus de escravos. Quem é então esse Deus que acha que eu devo me submeter a ele, que eu devo obedecer a ele? Então é por isso que o coração de Faraó ele fica obstinado. Para Faraó, então, o Senhor Jeová é apenas mais um Deus entre tantos deuses. É apenas um Deus local, é um Deus apenas de um povo. Ele crê numa pluralidade grande de deuses e ele não se vê agora, meus amados irmãos, obrigado a obedecer aí então a esse Deus, não é? O Senhor existe, tudo bem, é problema de vocês, adorem a ele vocês. Né? Isso é muito parecido com a cultura dos nossos dias. Porque vejam só, meus amados irmãos, a cultura dos nossos dias não tem um grande aborrecimento quando você fala a respeito de Jesus, e quando você fala que segue a Jesus, ou quando você fala que segue a Bíblia. O problema dos nossos dias é quando você diz o seguinte, Jesus é o único Salvador. Fora de Jesus não há salvação. Jesus é o único Salvador verdadeiro. E para que você possa ter o perdão dos pecados, e para que você possa ter a vida eterna, e para que você possa ter comunhão com Deus, você precisa receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, quando nós apresentamos para o mundo, não é, esse chamado que Jesus faz para a sua exclusividade, quando Jesus disse eu sou o caminho e a verdade e a vida, então quando nós afirmamos que não há outro caminho que leve a Deus, que não há outro caminho que leve à salvação, é nesse ponto aí que as pessoas se ofendem. Quando nós então chamamos as pessoas a submeterem-se a Jesus e a reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Né? Aí as pessoas se ofendem e foi isso aí que fez Faraó se ofender. Então, quando Deus exigiu dele que obedecesse à ordem de que deixasse o povo sair, Faraó então obstinou-se, endureceu o seu coração. E agora Deus irá, meus amados irmãos, com as suas pragas, mostrar para Faraó que ele é o único Deus verdadeiro, que todos os outros deuses do Egito
são ilusão, não são deuses de fato, que o único Deus é o Deus verdadeiro, né? Então é isso aí. Assim, é para que o Senhor saiba, para que Faraó saiba que não há ninguém como o Deus verdadeiro, que não há ninguém como o Senhor. As 9 pragas vão corroer sistematicamente as acessões pluralistas do Egito. São uma aula contra o pluralismo religioso, a crença de que todas as religiões são válidas, e contra a autonomia pessoal, a crença de que tem o direito de viver como quiser. É um currículo com 10 lições inesquecíveis, e a mensagem clara é: há somente um Deus. Há somente um Deus. Muitas das pragas, meus amados irmãos, que vieram sobre o Egito, são pragas que atacam deuses específicos que haviam lá no Egito. Como nós sabemos, naquela época o politeísmo do Egito era exacerbado. Por exemplo, Arpe, deus da fertilidade, era associado de modo próximo ao Nilo. Sem o rio Nilo não havia fertilidade no Egito, não havia Egito. Contudo, o Senhor transforma o Nilo em sangue. Então veja só, Deus prevalece sobre esse Deus, sobre o Deus Api, que é considerado como o Deus da fertilidade, e o Nilo, né, o rio Nilo, era o grande símbolo de fertilidade lá do Egito, e Deus transforma as águas do Nilo em sangue, e esse Deus Api nada pode fazer, como está registrado em 7, de 19 a 21. Também é possível que Faraó tenha ido ao Nilo pela manhã para oferecer uma oferta a esse Deus. Uma outra deusa, meus amados irmãos, que existia no Egito, que também era ligada à fertilidade, era a deusa Heket. E é interessante que essa deusa tinha a cabeça de rã. Só que quem controla as rãs é o Deus Todo-Poderoso. E essa deusa nada pôde fazer quando Deus ordenou às rãs, em Êxodo 8, de 1 a 6, que invadissem o Egito, que invadissem as casas do Egito, nada pôde fazer. Outro Deus ainda ligado à fertilidade no Egito, meus amados irmãos, que tem um touro como símbolo, é o Deus touro Apis. Ele era venerado em Mênfis e era venerado também em Heliópolis, enquanto Atô, a deusa do amor, tinha cabeça de vaca. Nenhum deles foi capaz de impedir a praga da mortandade que atingiu os bois, as vacas, as ovelhas, como está registrado em Êxodo capítulo 9, do versículo 17. Ainda outro Deus, outra deusa que era venerada no Egito, era a deusa Sekhmet, deusa das pragas, com cabeça de leoa. Acreditava que ela poderia curar as feridas, porque ela era a deusa das pragas, mas sendo ela a deusa das pragas, nada pôde fazer contra as feridas e as úlceras que vieram contra o povo lá do Egito. Nut, deus do céu, não foi capaz de impedir a praga de granizo, as pedras de granizo que caíam com fogo. Ainda no capítulo 9, de 13 a 26, nem o vento oriental que trouxe os gafanhotos, conforme Êxodo 10, versículo 12, até o versículo 15. Esse deus Nut, então, que era na verdade a deusa Nut, que era a deusa conhecida como a deusa que controla o céu, nada pôde fazer contra o granizo que caiu, contra o vento que trouxe os gafanhotos. Mas ainda, irmãos, acreditava-se que a cada dia Ra, o deus do sol, um dos deuses mais importantes e mais conhecidos do Egito, acreditava-se que ele navegava pelo mar celeste em uma embarcação. À noite descia ao mundo dos mortos, antes de ressurgir vitorioso ao amanhecer. Ou seja, cada dia que amanhecia, cada vez que o sol nascia, era um símbolo que o Deus Ra, que o Deus Sol, prevalecia sobre as trevas. Contudo, nós vamos ver em Êxodo, do capítulo 10, do versículo 21 ao versículo 23, que durante 3 dias a terra do Egito esteve em trevas,
de uma forma que um Egito não conseguia enxergar o outro. Uma grande prova, meus amados irmãos, e um grande sinal de que esse Deus, de que o Deus Ra havia sido derrotado pelo Deus Todo-Poderoso. Diante do Deus de Israel, diante do nosso Deus, todos os outros deuses são impotentes, todos os impostores são derrotados e todos os blasfemadores são silenciados. Então, a primeira coisa que Deus quer revelar de si nessas pragas é que Ele é o único Deus verdadeiro. Que Ele é o único Deus, então, que merece ser adorado, que merece ser reverenciado. As pragas arrasam os alicerces físicos do Egito e, com isso, destrói seus alicerces religiosos. Há somente um Deus, o Deus de Israel. Então, essas pragas demonstram que o Senhor, meus amados irmãos, é o Deus verdadeiro. Em segundo lugar, essas pragas vão nos mostrar que o Senhor é o poderoso Criador. O Senhor é o poderoso Criador. À medida que o Senhor ia enviando cada praga, ele vai reunindo as forças da criação. Ele vai tomando as armas da criação, ele como o único Criador, contra Faraó. Pois vejamos, muitas das pragas, meus amados irmãos, nós somos informados de onde elas vêm. Por exemplo, nós somos informados no capítulo 8, versículo 6, que as rãs, elas sobem das águas. As rãs sobem das águas e elas invadem as casas e até nas camas dos egípcios as rãs estão. Nós somos informados no capítulo 8, do versículo 16 até o versículo 17, que os piolhos, eles são formados do pó da terra. Todo o pó da terra do Egito se transforma em piolhos e ataca homens e ataca animais. Nós somos informados no capítulo 9, de 22 a 23, que o granizo cai do céu. Ainda no capítulo 10, do versículo 21 ao 22, as trevas também, elas vêm do céu. Meus amados irmãos, então o que nós estamos vendo aqui é que Deus, que é o Criador, ele controla tudo aquilo que ele criou e ele está agora usando todas as armas da criação contra Faraó. Por exemplo, em Êxodo capítulo 10, verso 21, o Senhor diz a Moisés: estenda a mão para o céu, para que as trevas se espalhem sobre o Egito. A ideia a ser destacada é que Deus usa toda a criação, terra, mar e céu, no combate. Das águas vêm as rãs, da terra vêm os piolhos, do ar vêm as moscas. Toda a criação é mobilizada contra Faraó. No final, até mesmo a luz e a vida são extintas ao passarmos de rãs nas camas para cadáveres nas ruas. Né? Deus está mostrando aqui, meus amados irmãos, que não são os deuses que controlam as trevas, ou que controlam o sol, ou que controlam a água. Ele é o Deus criador e ele é o Deus controlador da sua criação. E agora ele, com o seu poder e com a sua glória, está levantando os poderes da criação aqui contra Faraó, porque ele é o Deus que controla tudo. Nós vemos então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo dando ordem para que os ventos se acalmem. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo andando sobre as águas. Ele controla, meus amados irmãos, os poderes da natureza. Ele tem poder até sobre as leis da natureza. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo curando enfermos, porque ele criou o homem e ele pode criar o homem. Foi ele que criou o olho, foi ele que criou a perna, então ele pode curar. Ele controla, meus amados irmãos, todas as coisas. E aqui agora Faraó, e não só Faraó, mas o próprio povo de Deus está aprendendo essas lições. Não é? Aquele povo, irmãos, que já estava há 400 anos e talvez já não tivessem mais esperança de ser salvos, já temos 400 anos, será que vamos ser salvos aqui? Será que o Senhor se esqueceu de nós? Ele não vai mais nos salvar? Depois que Moisés apareceu prometendo libertar o povo, e eles não creram, não é? Eles eram incrédulos que Moisés ia poder libertá-los, porque o próprio povo não conhecia Deus.
E agora Deus exerce suas pragas sobre o Egito. E Deus mostra: eu sou o único Deus verdadeiro. Essa religião que vocês aprenderam no Egito, ela é falsa, porque é baseada em falsos deuses. Lembrem-se, eu sou o Deus de vocês, eu sou o único Deus verdadeiro. E ele agora está mostrando mais o seguinte: eu tenho poder sobre tudo aquilo que eu criei. Se os irmãos se lembrarem bem, Moisés escreve o Pentateuco, os seus 5 livros, estando no deserto. E o objetivo de Moisés escrever os seus livros é para ensinar ao seu próprio povo quem é o seu Deus. Então aqui, não é? Depois dele ter escrito Gênesis e ter mostrado como Deus criou tudo no Gênesis, aqui na libertação ele está mostrando como Deus controla todas as coisas do mundo como Criador. Inclusive, os exércitos do Senhor são a sua criação. E os exércitos do Senhor, que o Senhor controla todas as coisas, estão sendo usados aqui para punir Faraó e a obstinação e a dureza do seu coração. Então, o Senhor Jeová é o dono do mundo, ele é o Criador poderoso, ele é aquele que controla todas as coisas, meus amados irmãos. E é impressionante nós percebermos como Deus está usando os seus atributos, né? É o único Deus verdadeiro e com poder que vem libertar o seu povo. É o único Deus criador e controlador de tudo e está agora usando a criação para libertar o seu povo. Para você entender, a passagem que fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus está movendo os céus e a terra, as coisas naturais e as coisas sobrenaturais para salvar o seu povo por sua misericórdia. E aqui ele está exercendo o controle sobre sua criação para salvar o seu povo, meus amados irmãos, não é? O fato mais importante é que essas pragas não aconteceram por acaso. Não foram apenas simples fenômenos naturais. Como alguns vão dizer depois, que sobre a abertura do Mar Vermelho, alguns têm argumentos, nós vamos chegar lá, de o que aconteceu ali naquela abertura foi apenas um fenômeno natural que fez com que as águas minguassem. Não. Aqui, sobre o Egito, não foram causas naturais, foram causas sobrenaturais. Foi o poder de Deus operando, não é? Não foi por acaso, não. Tudo aconteceu no tempo de Deus, por instigação de Deus, por meio dos mensageiros que Deus escolheu. Então, a segunda coisa que nós aprendemos aí sobre o Senhor é que o Senhor é o dono do mundo e ele é o Criador poderoso de todas as coisas. A terceira coisa, então, meus amados irmãos, que vamos aprender aí sobre o nosso Deus, ou sobre o Senhor, é que o Senhor, ele é o santo juiz. O Senhor é o santo juiz. Nós já tínhamos visto aqui em mensagens anteriores, Deus prometendo que iria julgar o Egito, que ele tinha a intenção de julgar o Egito. E aqui, meus amados irmãos, nessas pragas, Deus está cumprindo aquilo que disse que iria fazer, e Deus está trazendo julgamentos aqui sobre o Egito, não é? É interessante, inclusive, que no capítulo 9, versículo 8, Deus vai mandar que Moisés e Arão vão até um dos fornos, e provavelmente, irmãos, era um daqueles fornos que eles assavam os tijolos para Faraó, e eles deveriam pegar cinzas ali daquele forno, eles jogariam essas cinzas para o ar, e essas cinzas no ar seriam levadas pelo vento, e essas cinzas alcançariam todos os egípcios, a partir de Faraó e os seus oficiais e o seu povo, e essas cinzas trariam sobre esses egípcios, meus amados irmãos, as úlceras, e essas úlceras, elas arrebentariam em feridas. E um autor aqui, ele vai argumentar que a fonte de opressão de Israel se tornou uma fonte que Deus estava julgando o Egito. Deus está julgando o Egito, meus amados irmãos, pela obstinação e pela dureza do coração de Faraó. A obstinação e dureza do coração de Faraó. Agora, por meio das pragas, Deus faz a criação se desintegrar. Em Gatamacharé,
a água não traz mais vida. Né? Veja que coisa aqui interessante. O que Tim Chester vai comentar a respeito do juízo que Deus está executando sobre o Egito com as suas pragas. Ele vai trazer aqui uma ideia que há um tipo de desconstrução da criação, de desintegração da criação, porque Deus está julgando o pecado. E Deus julgando o pecado, ele traz um tipo de desintegração da criação. Então ele vai dizer o seguinte que estava acontecendo no Egito. A água não traz mais vida, não é? Se nós formos voltar lá para a criação, dentro da água foram se formando os peixes, a vida foi se formando. Os animais não servem mais aos seres humanos. Como na criação, Deus submeteu a Adão todos os animais, agora os animais estão morrendo. Mas invadem a terra como exército, os gafanhotos agora invadem a terra como exército mandado por Deus para destruir. A luz volta às trevas, não é? A luz volta às trevas. Na criação havia trevas sobre o abismo e Deus disse que haja luz. Agora, na desintegração da criação, pelo juízo de Deus, volta a ter trevas em lugar de luz e a vida volta ao pó. Agora está havendo mortandade. Vão morrer os primogênitos do Egito. A criação se encaminha de volta para o seu estado de escuridão e caos. Tudo se desmancha, o Egito é desfeito ao redor de Faraó, a estrutura do seu mundo se desfaz em caos, trevas e morte. É Deus julgando o pecado obstinado de Faraó. Deus julgando o pecado obstinado de Faraó, meus amados irmãos, traz trevas, traz morte, traz desintegração ao Egito. O Egito, que é a nação mais poderosa do mundo, vai sendo destruída. Em uma altura das pragas, os oficiais de Faraó vão dizer: você não vê que o Egito está em ruínas? Deus, então, irmãos, que é o santo juiz, ele está julgando agora o coração de Faraó. E, na verdade, meus amados irmãos, o nosso coração também se obstinou em pecado. Nós fomos criados como humanidade para adorarmos a Deus. Inclusive é uma pergunta, não é a primeira pergunta do nosso catecismo maior, não é? Qual é o fim da criação do homem? Qual é o fim principal do homem? E a resposta é adorar a Deus e gozá-lo eternamente. Só que nós, humanidade, nós rejeitamos a Deus. E quando nós rejeitamos a Deus, nós começamos a ser desfeitos. Nossa vida psicológica e física torna-se desordenada. Quando nós caímos em pecado, quando nós caímos no pecado como humanidade, nós também começamos, meus amados irmãos, a ser desfeitos. Toda a harmonia e beleza e santidade com as quais os homens foram criados. E a palavra de Deus nos fala que Deus criou o homem e era muito bom. Então toda aquela harmonia do ser humano, toda aquela beleza, toda aquela bondade que havia no ser humano, depois do pecado ela foi manchada. E como o juízo de Deus sobre o pecado começa a ser desintegrada. E a vida humana, meus amados irmãos, conquanto ainda continue a acontecer pela misericórdia de Deus, ela passa a se desintegrar, ela passa a perecer. Então, a partir do pecado e do juízo de Deus, nossa vida psicológica e física torna-se desordenada. Os problemas físicos que temos de enfermidades, os problemas psicológicos, meus amados irmãos, os desajustes, que tornam-se desajustes pessoais e também se tornam desajustes sociais, todos eles são consequências do pecado que nos abateu e do juízo de Deus e da punição de Deus sobre esse pecado que nos abateu. Veja só, nós vamos nos desintegrando, nós vamos nos desordenando. O resultado é escuridão emocional, desintegração mental, conflito relacional e vícios físicos. A enfermidade entrou no mundo e estamos todos caminhando para a morte, o ato final de desconstrução. Vejam só,
Faraó endureceu seu coração, se obstinou contra Deus. Deus agora está desconstruindo o Egito. A humanidade toda se afastou de Deus no seu coração. E toda desconstrução começa a acontecer. A enfermidade física que finalmente conduzirá à desconstrução final, que é a morte. Os conflitos relacionais entre esposo e esposa, os conflitos relacionais entre a sociedade, a desintegração mental, a fragilidade mental, psicológica, a qual o homem está submetido, toda a escuridão emocional, tudo isso como consequência do pecado e como juízo punitivo de Deus, tudo vai se acabando, tudo vai desconstruindo. O Egito é um retrato da vida em colapso, debaixo do julgamento de Deus. As pragas sinalizam algo maior e mais terrível. Deus disse ao faraó que o seu julgamento viria, e foi o que aconteceu. E Deus disse a toda a humanidade que seu julgamento está vindo. As pragas são um sinal de que o julgamento vindouro de Deus é real. Hoje estamos vivendo, meus amados irmãos, uma pandemia. Essa pandemia é um julgamento parcial, que indica que o julgamento vindouro e final de Deus irá acontecer. Então, meus amados irmãos, Faraó começa a receber agora julgamento de Deus por sua obstinação. E hoje, a humanidade em pecado recebe julgamento de Deus. Meus amados irmãos, vejam só. Algumas dessas primeiras pragas atingiram o povo de Deus no Egito. Os juízos parciais de Deus sobre a humanidade atingem o povo de Deus que ainda está no mundo. Nós não temos medo, meus amados irmãos, de dizer que a pandemia que estamos enfrentando é um sinal de Deus. É um sinal que Deus está trazendo juízos temporários. O Senhor Jesus foi quem nos ensinou isso em Lucas, no capítulo 21. Que essas epidemias, elas são sinais de que o mundo está caminhando para o final. O final será aquele julgamento final, o qual Deus determinará. Os julgamentos que vieram sobre o Egito, os julgamentos que vêm sobre as nações hoje, são para mostrar que o julgamento do Deus poderoso é real. Mas, infelizmente, meus amados irmãos, assim como o coração de Faraó permaneceu endurecido mesmo diante das pragas, muitas pessoas hoje permanecem na dureza do seu coração e não reconhecem um Deus verdadeiro, que o Senhor é o único Deus verdadeiro, que Ele é o Criador soberano de tudo, mas que Ele é o justo juiz, que está julgando o mundo e que julgará no final. E uma prova de que Ele é o justo juiz são as pragas que Ele traz lá, meus queridos irmãos, sobre o Egito e também que traz hoje sobre os homens. E finalmente, meus amados irmãos, em quarto lugar, essas pragas revelam que Deus é o bondoso Salvador do seu povo. Se formos aí para o capítulo 8, os versículos 22 e 23, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: naquele dia separarei da terra de Gossém, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará este sinal. Então, meus amados irmãos, é verdade que o povo de Deus ainda foi atingido por algumas pragas que vieram sobre o Egito. Isso nos faz entender, irmãos, que nós não estamos imunes aos juízos temporários que Deus traz sobre o mundo. Por exemplo, nós como povo de Deus também temos sido atingidos por essa pandemia de coronavírus que estamos enfrentando. Mas vai chegar um momento que Deus vai fazer distinção entre o seu povo e o povo de Faraó. Vai chegar um momento que Deus vai livrar o seu povo, que Deus vai se manifestar como o Salvador bondoso que vem em direção do seu povo para salvar o seu povo.
Então, Deus está mostrando aqui, meus amados irmãos, que há um povo eleito, que há um povo que ele separou para ele, que há um povo que ele escolheu para ele e que ele separou para salvar. E que ele vai salvar esse povo de uma forma graciosa. Não é nem mesmo porque esse povo procura esse Deus. Não é nem mesmo porque esse povo compreende quem Deus é e compreende a salvação. Não. É por uma ação que vem de Deus. Ele vai salvar esse povo pela graça dele. Ele escolheu salvar um povo por sua graça. E ele está dizendo agora a Faraó o seguinte: olha, virá sobre vocês a praga das moscas e as próximas pragas, como dos animais, como das úlceras, como das pedras e até a mortandade, mas essas pragas não atingirão o meu povo, porque eu separei o povo para mim e eu vou salvá-los dessa condenação. A condenação é sobre toda a humanidade, porque toda a humanidade é pecadora obstinada, mas dentre esses, Deus separou um povo que ele quer salvar. Deus separou um povo, meus amados irmãos, que ele quer para si. Como nós vimos, enquanto a criação se desintegra ao redor de Faraó, Deus separa o seu povo. Deus separa o seu povo. E o que é que nós vamos... Como é que nós vamos compreender, meus amados irmãos, essa salvação, não é? Não é porque esse povo era melhor, não. É porque Deus é misericordioso e gracioso. E aí nós vamos entender no Novo Testamento que a salvação, meus amados irmãos, é uma graça de Deus. Em Romanos capítulo 9, do versículo 15 ao versículo 18, Paulo comenta sobre o que aconteceu no Egito. E Paulo vai, irmãos, interpretar o que aconteceu no Egito. O endurecimento do coração de Faraó e a salvação do povo de Deus. Paulo vai interpretar aquilo como Deus manifestando a sua misericórdia sobre aqueles que ele quer salvar. Então, Romanos 9, de 15 a 18, nos diz assim: pois ele, Deus, diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Portanto, não depende de desejo nem de esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois as Escrituras dizem a Faraó: eu o mantive em pé com este propósito, mostrar-lhe meu poder e fazer que meu nome seja proclamado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia e também endurece o coração de quem ele deseja endurecer. Então o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, interpretando aí e citando Êxodo 33, 19 e 9, 16, interpretando isso, o endurecimento do coração de Faraó, o apóstolo Paulo vai dizer: isso é porque Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia e ele endurece o coração de quem ele quer endurecer. Então veja bem, a salvação do povo dele não foi porque o povo era diferente, porque o povo era melhor, não. É porque Deus, no seu ato soberano e dependendo só dele, veio salvar o seu povo. A salvação não depende do desejo nem do esforço humano. Nós não escolhemos buscar a Deus, foi Deus quem veio e buscou o seu povo, foi Deus que nos buscou primeiro. Se dependesse daqueles israelitas lá no Egito, eles nem tinham saído do Egito. Porque quando Moisés se apresentou, eles não creram, até agora eles ainda não creram. Foi Deus com o seu braço estendido, foi Deus com a sua mão poderosa, que veio até eles e os salvou, não porque eles desejassem ou porque eles tivessem feito algum esforço para fazer aquilo. Não foi pela força deles, nem pelo desejo e nem pela força que eles foram salvos. Irmãos, nós não somos salvos nem pelo nosso desejo e nem pela nossa força. É porque Deus, na sua misericórdia, se fez o nosso Salvador bondoso. O doutor Ageu Magalhães, pregando sobre essas pragas, ele trouxe um dado interessante, que ele diz o seguinte: com 40 anos, Moisés quis libertar o povo de Israel da opressão do Egito. Quando ele se envolve lá em algumas brigas e ele defende um israelita, não é, que está brigando contra outro, e depois, para defender um israelita, ele termina matando um egípcio.
E aí o reverendo Ageu vai dizer que Moisés acreditava que aquela era a hora da libertação, porque talvez Moisés nos seus 40 anos ali tivesse no auge da sua força, mas não foi isso que Deus quis. Deus leva ele para morar no deserto mais 40 anos. E agora já ele com 80 anos, já quando não tem mais toda aquela força, já quando ele reconhece que não conseguia nem falar direito, já quando ele reconhece que quem é ele para falar para Faraó, agora que então Moisés sabe que ele não tem mais força nenhuma em si, é que Deus vai usá-lo para salvar o seu povo, para mostrar que a salvação e a libertação que ele operara no Egito, ou que ele operaria no Egito, não dependia nem do desejo de Moisés como líder, nem da força de Moisés, muito menos do desejo do povo e da força do povo. A libertação lá era uma manifestação da bondade de Deus sobre o povo que ele elegeu. Da mesma forma, irmãos, a nossa salvação não é pelo nosso desejo, nem é pela nossa força, mas é pela graça de Deus que veio em nossa direção por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda em Romanos capítulo 9, 22 a 24, a palavra de Deus diz: E se Deus, embora escolhendo mostrar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os objetos de sua ira preparados para a destruição, e se ele o fez para tornar as riquezas da sua glória conhecidas aos objetos da sua misericórdia, que ele preparou de antemão para a glória, nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também entre os gentios. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, olha, o que Deus fez no Egito, endurecendo o coração de Faraó e condenando o Egito, foi para que o povo de Deus e os servos de Deus compreendessem o seguinte, que a salvação depende de Deus, que a salvação não depende de nós. Há um motivo pelo qual é permitido o endurecimento do coração de Faraó. Há um motivo pelo qual vemos pessoas hoje se revoltarem contra Cristo. De acordo com Paulo em Romanos 9, 23, é para que percebamos com a mais absoluta clareza a riqueza da glória de Deus concedida a nós, aqueles aos quais mostrou misericórdia. Então hoje, meus amados irmãos, quando você prega para alguém, você vê as pessoas rejeitando o evangelho. E você vê as pessoas com coração duro contra Cristo. Isso deveria levar você, que é povo de Deus, a compreender como Deus é misericordioso com você e como Deus quebrou o seu coração, porque nós somos iguais a esses que têm um coração endurecido. Então, se cremos hoje em Jesus como nosso Salvador, é para darmos glória a Deus que na sua misericórdia se revelou a nós e nos salvou e trouxe fé ao nosso coração e nos faz compreender que Ele é o Salvador bondoso e misericordioso do seu povo. E aqui, meus amados irmãos, o Tim Chester, quando fala assim sobre a misericórdia de Deus, não é? Ele vai fazer uma coisa aqui que também nós estudamos com John Stott, naquele livro de John Stott sobre os sinais verdadeiros os sinais verdadeiros de uma igreja viva. Quando John Stott fala lá que na cruz de Cristo Deus tanto salvava o mundo, porque nós somos salvos pela morte da cruz do Senhor Jesus, Ele nos salvou dos nossos pecados, mas Ele nos salvou dos nossos pecados quando julgou os nossos pecados em Cristo. Então Cristo foi julgado e foi condenado pelos nossos pecados. O juízo de Deus estava presente na cruz, porque Cristo foi julgado e foi condenado pelos nossos pecados. Ao passo, esse juízo que estava sobre Cristo foi o juízo que nos trouxe a paz, foi o juízo que nos trouxe a salvação. Ele levou a nossa condenação sobre ele, para que nós pudéssemos receber a sua vida e a sua salvação. O que está acontecendo no Egito, então, é julgamento de Deus sobre o ímpio e a salvação de Deus sobre o seu povo. E o Tim Chester ele vai fazer uma ligação muito impressionante aqui com o que aconteceu com Cristo, diz ele. A nona praga não foi a última ocasião em que trevas vieram como sinal e como meio de julgamento. Porque nós vamos ver que Deus trouxe
3 dias de escuridão e de trevas sobre o Egito, a praga das trevas sobre o Egito. Mas ele vai falar que não foi a única vez na história do mundo em que trevas simbolizaram o julgamento de Deus. Mais um dia nasceu e então escureceu de modo contrário à natureza, enquanto um homem morria pendurado numa cruz. Abre aspas. Do meio-dia às 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra, como está em Mateus 27:45. Os 3 dias de treva no Egito foram espelhados por 3 horas de escuridão sobre Jesus, seguidas de sua morte. Na cruz, as pragas caíram sobre Jesus, o Filho de Deus. Na cruz, o Criador foi desfeito para que pudéssemos ser refeitos. Então veja, conforme o pensamento aqui de Tim Chester, na cruz as pragas caíram sobre Jesus. Na cruz a condenação do nosso pecado veio sobre Jesus. Na cruz o Criador foi desfeito ali. Foi julgado, veio julgamento e condenação. Para quê? Para que nós que estamos em Cristo pudéssemos ser refeitos. Nós que estávamos sendo desfeitos pelo pecado, a partir da cruz de Cristo, nós começamos a ser refeitos. O Filho de Deus se desintegrou debaixo do julgamento do Pai, experimentou caos, escuridão e morte. O mesmo caos, a mesma escuridão e a mesma morte que veio sobre o Egito, vieram sobre Jesus. Enquanto Jesus morria, as rochas se partiram e a terra estremeceu. Conforme Mateus 27, verso 51, foi o ápice da desconstrução da criação. No entanto, enquanto as rochas se partiam, os túmulos se abriram. Os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Naquele momento irrompeu a recriação, enquanto os mortos voltavam à vida. Veja que coisa bonita. Enquanto Jesus está morrendo, meus amados irmãos, enquanto as trevas do julgamento estão presentes, as trevas da condenação estão presentes, tudo está se desfazendo em trevas. O mundo está sendo abalado, as rochas estão se abrindo, o mundo está se desintegrando debaixo do julgamento de Deus. Só que esse julgamento, ele traz à luz agora, meus amados irmãos, uma salvação. Uma reconstrução, nas palavras de Tim Chester. E ele vai destacar aquele fato maravilhoso, que enquanto Jesus morreu, muitos santos ressuscitaram. Ou seja, é uma simbologia muito grande, que na morte de Jesus, Deus está nos salvando, Deus está nos refazendo, Deus está nos ressuscitando. Essa ocorrência prefigurou a recriação de Jesus em sua ressurreição. E a ressurreição é a promessa, e o início de toda a recriação é a promessa da nossa recriação. Então Deus, meus amados irmãos, é o Salvador bondoso, é o Salvador gracioso do seu povo. Ele está endurecendo o coração de Faraó para mostrar aos israelitas como eles são alvo da misericórdia. Para mostrar aos israelitas como Deus veio destruir o inimigo poderoso para salvá-los, sem eles desejarem, sem eles merecerem, sem eles terem força alguma. E Deus mostra, meus amados irmãos, para nós em Cristo, toda a graça da sua salvação, meus amados irmãos, sem nós merecermos. Né? O Senhor Jesus disse, não foste vós que me escolheste a mim, antes eu vos escolhi e vos designei para que vades e desfruto e o vosso fruto permaneça. Deus assim, meus amados irmãos, está mostrando ali no Egito quem é que manda no mundo. Deus assim está mostrando no Egito que só existe um Deus verdadeiro. Que a subjetividade do coração, a pluralidade de caminhos de salvação são falsas. Só existe um Deus verdadeiro que é o Senhor da Bíblia. Só existe um Deus, amados irmãos, que controla tudo aquilo que Ele criou. Ele é o Criador e Ele controla os céus, a terra, o mar e tudo que Ele criou.
Esse Deus é aquele que trará julgamento contra a humanidade obstinada. Mesmo sobre aqueles que, tal como Faraó, que disse, eu não obedecerei ao Senhor. Mesmo sobre esses que hoje dizem, eu não obedecerei ao Senhor, Deus trará julgamento também sobre eles. E tudo isso ele fará para mostrar ao seu povo como ele é um Salvador gracioso. E como, meus amados irmãos, ele é um Salvador, não é, misericordioso, não é? Algumas coisas, meus amados irmãos, que nós podemos aí compreender, né, para as nossas vidas, não é? Às vezes nós temos, você pode ter receio de pregar sobre Jesus no mundo de hoje, um mundo que vai se tornando cada vez mais hostil contra a nossa fé, não é? Um mundo que vai tornando-se cada vez mais hostil contra aquilo que nós pregamos, que Jesus é o único e suficiente Salvador. Então você pode ficar até amedrontado, como Moisés ficou amedrontado. Moisés disse, como eu posso ir diante de Faraó e dizer a Faraó, o Senhor ordenou. Faraó não vai ouvir, Faraó não crê no Senhor, Faraó não conhece o Senhor, ele serve a outros deuses. E talvez hoje você fique também preocupado e amedrontado em chegar para as pessoas no mundo e dizer para as pessoas, olha, existe somente um Salvador, que é o Salvador Jesus. Talvez você ache que você vai ser rejeitado, talvez você ache que você vai estar fora de contexto, mas não tenha esse medo. Creia no Deus que mandou as pragas sobre o Egito, creia no Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Quando os apóstolos começaram a pregar, meus amados irmãos, em Jerusalém, depois do Pentecoste, as autoridades perguntaram, em nome de quem vocês estão fazendo todas essas coisas? E os apóstolos disseram, em nome de Jesus, a quem vocês crucificaram. Foi como aconteceu no Êxodo, Faraó falava a Moisés, em nome de quem? E Moisés dizia, em nome do Senhor, do Criador dos céus e da terra. E os apóstolos diziam, aquilo tudo que nós estamos fazendo é em nome de Jesus, a quem vocês crucificaram. É. Meus amados irmãos, quando os apóstolos começaram a pregar, não é? Era como Moisés. Moisés disse, eu não tenho poder, eu não sei falar. Os homens disseram dos apóstolos, esses homens são indoutos, eles são iletrados, não é? Mas esses homens estão transtornando o mundo. E, meus amados irmãos, eles eram indoutos e iletrados, mas eles conheciam o Salvador Jesus Cristo. Então, no nome do Salvador Jesus Cristo, é que eles começaram a pregar, e é que eles começaram, meus amados irmãos, a mover o mundo e todas as coisas que estavam acontecendo, não é? Quando nós compreendemos o significado da cruz de Cristo, quando você vê a salvação que Deus concede ao seu povo na ressurreição de Jesus, depois que você esteve com Jesus, você proclamará o nome de Jesus com destemor às pessoas ao seu redor, não importa que elas sejam elas ricas, não é? Ou pobres, pois não há salvação em nenhum outro nome. Vejam bem, é fácil ser intimidado em nossa cultura atual. Perspectivas bíblicas sobre casamento, gênero, outras religiões, abnegação e outros assuntos não são apenas considerados errados no mundo hoje, mas são cada vez mais vistas como uma aberração doentia, contrária à natureza e detestáveis. Ninguém deseja servir sobre essa ótica. A tentação, portanto, é sempre minimizar, editar ou atualizar o ensino cristão ao falarmos simplesmente ou manter um perfil discreto e não abrir a boca. Porém, quando você for tentado a agir desse modo, lembre-se das pragas, lembre-se da ressurreição que veio sobre o Egito, meus amados irmãos, e lembre-se que o nosso Deus, a quem nós servimos, ele é o Deus Todo-Poderoso. Os israelitas viram julgamento e salvação nas pragas. Nós vimos julgamento e salvação na cruz e na ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja Deus.
meus amados irmãos, por nosso Senhor Jesus. Você às vezes se vê pensando, quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Quando isso acontece, quais são as consequências? O Faraó é um estudo de caso sobre o engano do pecado. Você reconhece esse mesmo engano em ação em sua vida de alguma forma? Precisa de ajuda? Que passos dará para obtê-la? Diante de nosso Deus, todos os outros deuses são impostores. Todos os impostores são derrotados e todos os blasfemadores são silenciados. Como você viverá à luz dessas verdades hoje? Meus amados irmãos, como essa passagem, ela deve nos levar a adorar a Deus em gratidão, porque Ele transformou o nosso coração endurecido. De que maneira ela leva você a adorar a Cristo com temor reverente por tudo que a morte dele removeu de você e realizou em seu favor? Se você vivesse cada momento desta semana verdadeiramente convicto de que o julgamento de Deus se aproxima, o que diria e faria de modo diferente na sua vida? Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe e que a mensagem que Deus traz para nós com as pragas fique em nosso coração. Deus é o Deus verdadeiro, o Criador soberano, o juiz justo e o Salvador do seu povo por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar um cântico de louvor a Deus por sua graça salvadora. Pelas mãos, me pegou pelas mãos, sobre mim, derramou sobre mim seu amor, e hoje sou o fruto desse amor. Eu recebi um novo coração, aspergiu sobre mim, aspergiu sangue seu, e o pecado era meu. Foi na cruz, ganhei liberdade. Foi na cruz, Jesus pagou com sangue a salvação. Somente pela graça de Jesus aqui estou. Somente pela graça de Jesus que me alcançou, sem que nada merecesse receber de Deus. Jesus pagou pecados que eram meus. Somente pela graça de Jesus eu me refiz. Somente pela graça pude ser alguém feliz, sem que nada merecesse receber de Deus. A graça revelada a mim foi dispensada por amor. Sobre mim aspergiu sangue seu, e o pecado era meu. Foi na cruz, ganhei liberdade. Foi na
sangue a salvação. Somente pela graça de Jesus. Somente pela graça de Jesus que me alcançou. Sem que nada merecesse receber de Deus. Jesus pagou pecados que eram meus. Somente pela graça de Jesus. Somente pela graça pude ser alguém feliz. Sem que nada merecesse receber de Deus. A graça revelada. A mim foi dispensada por Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, nós te louvamos, ó Pai, porque com grande poder o Senhor traz a salvação para o teu povo. Nos abençoe, Senhor, para que nós não estejamos, ó Pai, intimidados pelo mundo de falar da tua palavra. Nos abençoe, Pai, para que não tenhamos, ó Pai, medo de praticar a tua vontade nesse mundo. Ainda que muitos, ó Pai, desobedeçam, ainda que muitos não creiam, ainda que o mundo despreze, Senhor, a tua palavra, aqueles que obedecem a tua palavra, nos faça lembrar que tu és o Deus poderoso, que tu és o Deus que envia as pragas, tu és o Deus que ressuscita Jesus, tu és o Deus salvador poderoso, protetor do seu povo, Senhor Deus poderoso. Que possamos, ó Pai, ter gratidão em nosso coração, porque o Senhor quebrou o nosso coração obstinado e revelou as tuas misericórdias para nós. Que possamos crer, ó Pai amado, que o Senhor, em teu amor, há de guardar o seu povo da condenação, há de libertar o seu povo da opressão e há de libertar, Pai amado, o seu povo do sofrimento. Nós clamamos a tua misericórdia, Senhor, sobre o mundo, ainda que saibamos que o mundo muitas vezes é endurecido contra o Senhor. Mas que o Senhor faça cessar, Deus, as tuas misericórdias, essa pandemia, essas mortes, ó Pai, que tem acontecido. Que o mundo, ó Pai, na sua dura cerviz, reconheça que o Senhor é quem tem o controle sobre a vida e sobre a morte. E que é o Senhor quem determina o tempo que isso dura. E é que é o Senhor, Deus amado, que vai salvar quando o Senhor quiser salvar, Senhor Deus Todo-Poderoso. E reconheçam a tua grandeza, reconheçam a tua salvação, e se humilhem, se arrependam, Pai amado, dos seus pecados, porque o Senhor irá um dia julgar finalmente toda a incredulidade, toda a dureza do coração do homem. Mas que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos faça reconhecer, ó Pai, quanto somos alvos da tua misericórdia. Que o Senhor, Deus querido, então, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, cada família representada, que sejam fortalecidos no Senhor. E que essa semana seja uma semana, Pai amado, de a bênção do Senhor, onde possamos sempre lembrar que o nosso Deus é poderoso, é o único Deus verdadeiro, que o nosso Deus nos ama, mas também que o nosso Deus há de vir para julgar o mundo com poder, e que então tenhamos uma vida completamente para a glória do nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e o poder do Divino Espírito Santo repouse sobre vós, irmão, e em vós habite, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.